Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, neste domingo estamos entrando no segundo domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição. E nós queremos meditar o Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por meio dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente, reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o segundo domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição, em que celebramos Cristo ressuscitado, aquele que vence a morte, porque é o Cristo da vida. No Evangelho de hoje nós vemos então Jesus aparecendo no meio dos discípulos. Eles estavam com medo, estavam tristes, porque tinham perdido, o seu Jesus Cristo, Filho de Deus, mas Jesus aparece no meio deles e devolve a eles esta alegria de saber que eles não estão sozinhos, mas Jesus ressuscitou e caminha com eles. Só que Tomé não estava presente, e Tomé, na sua fé tão fraca, diz que só ia acreditar em Jesus se o visse. Então Jesus aparece pela segunda vez e diz para que Tomé possa então tocar nas marcas dos pregos em suas mãos. E Tomé então acredita e crê. Amados irmãos e irmãs, felizes aqueles que crê em Jesus sem ter visto. Nós sabemos que a ressurreição é um dado de fé, não é um dado palpável, mas é um dado de fé. E nós precisamos realmente acreditar que Jesus está vivo. E, amados irmãos e irmãs, vamos buscar então pedir a Deus nas nossas orações que Ele aumente a nossa fé, porque muitas coisas que talvez nós precisamos na nossa vida é por falta de fé. Às vezes a graça não acontece porque muitas vezes nós duvidamos do poder de Deus, e nós não podemos duvidar. Nós precisamos ter essa fé, essa confiança no Cristo ressuscitado, que Ele está nos abençoando, que Ele está nos protegendo, e que com a graça de Deus Ele dará aquilo que nós mais precisamos e mais necessitamos. Por isso, amados irmãos e irmãs, nessa bênção, peçamos a Deus que Ele aumente a nossa fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Lourdes e de São José,
Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.